Olá pessoal, eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre reforço e procedimento de modelagem. Catânia inicia o capítulo referente a reforço pontuando que o comportamento tem consequências e uma propriedade importante do comportamento é que ele pode ser afetado por suas consequências. As consequências para o comportamento já estão presentes no ambiente natural. Mesmo antes de intervirmos, os organismos podem mudar seus ambientes fazendo coisas ou locomovendo-se de um lugar para outro. Mas podemos estudar melhor como as consequências afetam o comportamento, programando as operações consequenciais no laboratório. Por exemplo, podemos construir um labirinto de modo que um rato privado de água encontre água depois de fazer uma sequência apropriada de viradas. Ou podemos construir uma câmara dentro da qual um pombo privado de alimento possa produzir alimento ao bicar um disco localizado na parede. Então, poderemos observar como a água afeta as viradas que o rato faz ao percorrer o labirinto ou como o alimento afeta a taxa com que o pombo bica o disco. Thorndike descreveu como as consequências do responder afetavam o responder subsequente em termos de um princípio que ele denominou de lei do efeito. A lei passou por várias revisões, mas sua essência era que a probabilidade de resposta pode ser aumentada por algumas consequências e reduzida por outras. A figura mostra os dados de um dos gatos de Thorndike. Para fugir da caixa, o gato tinha que puxar um fio que ia de uma argola de arame na porta dianteira da caixa até um ferrolho que mantinha a porta fechada. Na primeira vez em que foi colocado na caixa, o gato levou 160 segundos para escapar. Esse tempo diminuiu gradual e irregularmente ao longo de tentativas sucessivas, até que nas últimas tentativas o gato começou a escapar regularmente em menos de 10 segundos. Esse decréscimo gradual do tempo gasto para completar uma tarefa veio a chamar-se de aprendizagem por tentativa e erro. Nos anos posteriores, a aprendizagem por ensaio e erro foi estudada com muitos organismos diferentes, em muitos tipos de situações. Os experimentadores acreditavam que a inteligência das diferentes espécies poderia ser comparada observando-se a velocidade da aprendizagem em caixas-problema, labirintos, pistas e em outros aparatos. Uma característica comum desses experimentos era que o responder tornava-se mais provável quando tinha certas consequências. Os gráficos que mostravam como o comportamento mudava durante o experimento eram chamados de curvas de aprendizagem, que referia-se ao tempo gasto para completar uma resposta em função do número de tentativas, como no gráfico que vimos no slide anterior do experimento do gato de Thorndike, ou ainda a porcentagem de respostas corretas e a proporção de animais que atingiam algum critério de desempenho bem-sucedido. Duas inovações experimentais foram essenciais para uma melhora na fidedignidade dos experimentos. A primeira consistiu em um aparelho construído de tal modo que o organismo poderia emitir repetidamente, sem a intervenção do experimentador, uma resposta facilmente especificada. A segunda foi um método de registro, baseado diretamente na taxa ou frequência de respostas, em contraposição às medidas indiretas derivadas de sequências de respostas ou de grupos de organismos. Essas inovações, inspiradas parcialmente pelo interesse em reduzir a manipulação do organismo, simplificando assim o trabalho do experimentador, foram características importantes de uma linha de pesquisa iniciada por Skinner. Dois aparatos representativos são ilustrados na figura.
Primeiro, uma câmara padrão para ratos com uma única barra à esquerda e uma câmara para pombos com 3 discos à direita. Ambas compartilham de dispositivos de resposta, de mecanismos para apresentar reforçadores como alimento ou água e de fonte de estímulos. Em um procedimento típico, um rato é colocado na câmara após ter sido privado de um alimento. Uma barra ressalta da parede. Próximo à barra encontra-se um comedouro para receber as pelotas de alimento, depositadas por um mecanismo do outro lado da parede. Um ruído característico acompanha cada apresentação da pelota. Uma lâmpada piloto ilumina a câmara e um ruído do alto-falante pode mascarar os sons de fora da câmara. O primeiro passo é o treino ao comedouro. As pelotas vão sendo depositadas no comedouro. Cedo ou tarde, o rato acaba encontrando-as e comendo-as. Uma vez que isso ocorra, as pelotas continuam caindo até que, após cada apresentação, o rato se aproxime rapidamente do comedouro, a partir de qualquer ponto da caixa. Normalmente, 10 pelotas são suficientes. Uma vez completado o treino ao comedouro, muda-se o procedimento de maneira que a apresentação do alimento passe a depender das pressões à barra. Eventualmente, o rato pressiona a barra. A pressão produz a queda da pelota e a pelota ocasiona o comer. O rato, então, provavelmente voltará à barra e a pressionará de novo. O resultado de interesse aqui é a frequência com que o rato pressiona a barra. Se a frequência aumenta, chamamos a pelota de alimento de reforçador. Responder em aparelhos como os da figura tem sido às vezes denominado de operante livre. Livre porque o organismo é livre para emitir a resposta em qualquer momento, sem ter que esperar pelo experimentador, como quando o rato na área-alvo deve esperar ser recolocado no ponto de saída do labirinto antes de percorrê-lo novamente. E operante porque a resposta opera sobre o meio ambiente. O operante livre se presta ao emprego dos métodos de registro, como o registro cumulativo, que fornece um quadro pormenorizado e conveniente de como o responder se altera ao longo do tempo. A maioria dos registros cumulativos modernos são computadorizados, mas em um registrador cumulativo original, ilustrado na figura, uma fita de papel é enrolada em torno de um cilindro. Um motor gira o cilindro a uma velocidade constante, desenrolando a fita. Uma pena ou qualquer outro dispositivo para escrever repousa sobre o papel à medida que ele passa pelo cilindro, e cada resposta, como por exemplo a pressão à barra pelo rato, move a pena a uma pequena distância sobre o cilindro, perpendicularmente ao movimento do papel. Assim, a qualquer momento durante a sessão, esse registro mostra o total de respostas acumuladas. Catânia sugere que, para um melhor entendimento, deveríamos reconhecer que o termo reforço é descritivo, não explicativo. Ele nomeia uma relação entre o comportamento e o ambiente. A relação inclui pelo menos 3 componentes: que uma resposta tenha uma consequência, que o responder aumente e que o aumento ocorra porque o responder tem consequências e não por outras razões. Satisfeitas essas condições, dizemos que a resposta foi reforçada e que o estímulo era um reforçador. Podemos dizer então que o termo reforçador como substantivo se refere a um estímulo. Por exemplo, pelotas de alimento foram utilizadas como reforçadores para as pressões à barra por ratos. Já reforçador como adjetivo se refere a uma propriedade de um estímulo. Por exemplo, o estímulo reforçador era produzido mais frequentemente do que outros estímulos não reforçadores.
Já o termo reforçar como verbo pode referir-se a uma operação, ou seja, apresentar consequências quando uma resposta ocorre. Respostas são reforçadas e não organismos. Por exemplo, quando um período de recreio foi usado para reforçar o cumprimento de uma tarefa escolar, as notas da criança melhoraram. O termo reforçar como verbo também pode indicar um processo, que refere-se a aumentar o responder mediante a operação de reforço. Por exemplo, o experimento foi planejado para verificar se estrelas douradas reforçariam jogos de cooperação entre alunos de primeira série. Vimos, portanto, como podemos mudar o comportamento por meio da apresentação de estímulos e da programação de consequências para o responder. A modelagem consiste em um procedimento para gerar novas respostas. Um exemplo seria a resposta a pressionar a barra de um rato. Mas se simplesmente colocamos um rato diante de uma barra, podemos não observar as pressões à barra. Em vez de esperar pela resposta, o experimentador pode gerar uma resposta, reforçando sucessivamente outras respostas que se aproximem dela, cada vez mais estreitamente. A modelagem é baseada no reforço diferencial. Em estágios sucessivos, algumas respostas são reforçadas e outras não. Além disso, à medida que o responder se altera, os critérios para o reforço diferencial também mudam, em aproximações sucessivas da resposta a ser modelada. O reforço diferencial consiste, portanto, em reforçar algumas respostas e extinguir outras respostas similares. Uma característica fundamental da modelagem é a imediaticidade do reforço, ou seja, quanto mais próximo temporalmente da resposta o reforço estiver, mais eficaz ele será. A propriedade do comportamento que torna a modelagem efetiva é a variabilidade do comportamento. Duas respostas nunca são uma mesma resposta, e o reforço de uma resposta produz um espectro de respostas, referindo-se a uma classe de respostas. Dessas respostas, algumas estarão mais próximas da resposta a ser modelada do que outras e podem, então, ser selecionadas para serem reforçadas logo em seguida. Reforçar essas respostas, por sua vez, será seguido de outras mais, algumas das quais podem estar ainda mais próximas da resposta a ser modelada. Assim, o reforço poderá ser usado para mudar o espectro de respostas, até que a resposta a ser modelada ocorra. Vale ressaltar ainda que a modelagem pode ser usada para o bem ou para o mal, e muitos utilizam-se dela mesmo sem saber o que estão fazendo. Esses casos também podem ser chamados de seleção natural ontogenética. Assim como no caso do reforço e da punição, quando a modelagem é usada para o bem, deve ser feita com eficiência, e quando é usada para o mal, a melhor defesa é conhecer como ela funciona. Para detalhar como ocorre o procedimento de modelagem, pensemos nos seguintes passos. Primeiro, identificar o comportamento-alvo, que seria o comportamento final desejado. Segundo passo, decompor o comportamento-alvo em unidades menores ou em pequenos comportamentos. Terceiro passo, identificar a sequência de comportamentos a serem aprendidos, dos menores, mais simples, até o comportamento-alvo. Quarto passo, observar e apresentar consequências com provável efeito reforçador diante dos primeiros comportamentos da sequência. E quinto e último passo, à medida que o responder se altera, o critério de apresentação do reforço também se altera, em direção a comportamentos que se aproximem cada vez mais do comportamento-alvo. Para exemplificar, imagine que utilizaremos como comportamento-alvo uma criança aprender a andar de bicicleta. O primeiro passo seria a criança andar de triciclo com pedal.
Depois que ela conseguir emitir esse comportamento com facilidade, ela pode partir para o próximo passo, que seria andar em uma bicicleta com rodas laterais grandes e baixas, que daria mais equilíbrio para ela. À medida que ela vai adquirindo confiança, pode-se passar para o próximo passo, que seria andar em uma bicicleta com rodas laterais pequenas. O próximo passo seria pedalar sem as rodinhas, mas com o apoio de um adulto. E por fim, a resposta final, andar de bicicleta. A aula de hoje foi baseada no livro Aprendizagem, Comportamento, Linguagem e Cognição, do autor Catânia. Utilizei as páginas 81 a 92 e 130 a 132. Obrigada por ter assistido a aula de hoje.